Quais as diferenças marcantes entre os argumentos históricos e políticos entre Argentina e Inglaterra, países envolvidos na disputa pela soberania das Malvinas? Por que se pode dizer que este pedaço irrelevante do mundo há 30 anos atrás provocou efeitos opostos em Buenos Aires e em Londres, afundando o regime e salvando um governo? Essas e outras curiosidades sobre a Guerra das Malvinas você confere agora com o jornalista Ronald Carvalho, que oferece um caminho para a introdução dos leigos no fascinante mundo do debate político. Há 30 anos, a América Latina foi sacudida pela primeira vez com uma guerra tecnológica. Aviões supersônicos e mísseis de primeira linha. Vamos falar sobre isso. Olha, em 1690, pela primeira vez, um inglês chamado John Strong pisou naquele arquipélago de 700 ilhas de pedra gelada. São 700 ilhas que ocupam uma área de 12 mil quilômetros quadrados. E aí ele fincou a bandeira do Império Britânico e chamou aquilo de Falklands, as Ilhas Falklands. Assim começou a conquista daquele território. Por isso os ingleses consideraram que aquilo ali era território inglês. Mas século XVII, século XVIII, ficou de mão em mão, porque ora os espanhóis entravam ali. Aquele ponto é um ponto estratégico, porque talvez seja o território fora do polo mais austral da América Latina. E era importante para o domínio do Atlântico Sul de ter aqueles portos ali, aquele porto. Os espanhóis, os ingleses, eles se alternavam até que, em 1820, a Argentina se liberta da Espanha. A grande Revolução Argentina de Independência faz com que ela se liberte do domínio colonial espanhol. Ela se sentiu no direito de ter aquelas ilhas, na medida em que, naquele momento, aquelas ilhas pertenciam à Espanha. Passaram-se, então, as Falklands para o domínio argentino e foram rebatizadas. Já não eram as Falklands, viraram Malvinas. Mas o sonho durou pouco. Durou pouco porque a Inglaterra, dona de todos os mares, entendeu que aquilo também era um ponto estratégico para ela. Geopoliticamente era fundamental para ela também o controle do Atlântico Sul. Essas são as duas posições que explicam a origem da discussão da propriedade daquelas 700 ilhinhas de pedra gelada, habitadas, talvez, naquele momento apenas por 1 milhão de pinguins. Vamos começar explicando por que a perda do domínio. Naquele momento da história da humanidade, o Império Britânico era uma potência como nunca o planeta conheceu. O Império Britânico era um império onde o sol nunca se punha. Se era noite em Londres, era dia na China, na Índia, e lá estava hasteado o Panteão, a bandeira do Império Britânico. O contrário é a mesma coisa, portanto, em todo o mundo, na África, na Ásia, o mundo todo estava espetado pela bandeira do Império Britânico. E o Império Britânico quis também ter a sua bandeirinha espetada no Atlântico Sul. Evidentemente, com todo o argumento
de que aquilo ali já lhe pertencera na medida em que tinha sido descoberto por um inglês em 1690. Portanto, em 1833, a Rainha Vitória, a mais poderosa rainha que a Inglaterra, que o Reino Unido conheceu, tomou as Ilhas Malvinas e, de novo, as transformou em Falklands. A Guerra das Malvinas, eu não diria que ela foi uma tentativa da Argentina de salvar a sua ditadura. Não. Ela foi fruto de um ditador ébrio, alcoólatra, Leopoldo Galtieri, que precisava se impor aos argentinos, não necessariamente para não perder o posto de ditador, mas para ganhar a simpatia do povo argentino na medida em que o nacionalismo argentino é uma coisa muito marcante. Os argentinos são muito mais passionais do ponto de vista da territorialidade, da sua origem, da sua bandeira, do seu futebol, do que quase qualquer país do mundo. Essa foi a demonstração que Galtieri queria dar, tomando aquelas ilhazinhas lá, 700 ilhas, 700 rochedos, na verdade, apenas numa escala um pouco maior, onde está a capital, que é Stanley, e fez a bravata. Foi lá e ocupou aquilo. E olha, o que ele nunca esperava é que a 12.000 quilômetros Londres aceitasse a provocação e descesse com uma esquadra como há muito tempo não havia feito. Falarei mais tarde sobre isso, sobre o tamanho da esquadra, a desproporção das forças bélicas entre os dois países. Agora, quanto a Margaret Thatcher, de fato, a vitória sobre os argentinos fortaleceu a Dama de Ferro, como era chamada, que estava caindo na popularidade. Os ingleses, sobretudo as classes C e D, as classes operárias, as classes sindicais, estavam desencantadas com a política neoliberal de Margaret Thatcher. E Margaret Thatcher fazia jus à sua alcunha de Dama de Ferro, porque ela intransigentemente neoliberal. Era privatista, era contra o Estado. Isso estava desagradando os sindicatos. E ela seguramente ia perder as eleições. E a vitória, ou melhor, a derrota cachapante da Argentina, a transformou numa heroína nacional no Reino Unido.